Bem-vindo ao módulo 4. Hoje vamos falar do fluxo prático de execução. Como você deve agir desde o recebimento da diligência ou da audiência até a entrega final. Como organizar os prazos e os documentos. E claro, né? Um checklist essencial para você não esquecer de nada. Isso. Um correspondente, ele esqueceu de levar carta de preposição para uma audiência no Procon. E sem essa carta de preposição, você não executa a audiência. Imagine, o cliente ele confiou em você para ir lá, até esse local, realizar a audiência em nome dele, e por causa de um documento, você colocou tudo a perder. É por isso que agora nesse módulo nós vamos explicar tudo corretamente para você, certo? Do recebimento à entrega da diligência. Vamos lá. Lembra que eu disse a vocês, logo nos primeiros módulos, que era interessante que o seu profissionalismo fosse alinhado desde o início, que assim ficaria mais fácil para o futuro? Pronto. Nós vamos retornar a este ponto. Eu preciso, nesse primeiro momento, que você tenha um e-mail, tá? Você precisa ter aquele e-mail de recebimento de demandas do cliente. Por quê? Quando esse cliente ele entrar em contato com você, você vai informar que você tem disponibilidade e que você precisa que essa demanda ela seja formalizada através do e-mail X. Por que através do e-mail? É uma forma de organização e formalização segura, tanto para você quanto para o cliente. Imagina comigo, você aceitar qualquer formulação via WhatsApp. Não dá, né? Imagina você ter que procurar no WhatsApp de forma rápida o que o cliente disse, os pontos importantes, mediante uma conversa. Você vai perder tempo. Então, quando você pede para que o cliente envie através do e-mail, de forma estratégica, coerente e direta, o que ele precisa, você facilita seu tempo, sabe? Então, você recebe, se analisa, verifica se os documentos que estão ali, está tudo correto. Se acusa recebimento a este e-mail, é muito importante esse ponto. Muitas vezes aqui, a gente já passou por isso, de mandar e-mail para o correspondente. O correspondente ele não acusar recebimento, a gente entender que ele não poderia realizar essa demanda, designar um novo parceiro, e no final das contas, aquele primeiro correspondente, ele fez a diligência, mas ele esqueceu de um ponto importante, nos avisar que ele tinha recebido esse e-mail. Então, vamos lá. Você recebe o e-mail e você acusa o recebimento dele. Porque através do acuso, você está dizendo para o cliente que você concorda com os termos, está ciente da diligência que você vai entregar, não dando espaço para que, se ele precisar, e se for mal entendido, ele venha contratar uma outra pessoa e você corre o risco de perder essa demanda, que pode ser um abrir de portas para outras, né? Fechar parcerias, né? Planejamento. Separar o documento, definir o tempo do deslocamento até o local. Porque esse ponto é muito importante. Muitas secretarias hoje têm um horário mais reduzido e a depender do estado. Então, é interessante que você entenda onde você vai atender, quais são os horários da prefeitura, do cartório, dos fóruns. Porque imagina comigo, um cliente me liga agora e fala, Ilane, olha, eu preciso de uma diligência no cartório de Salvador, lá no cartório do Pelourinho. Eu sei que esse cartório ele fecha às 14 horas. Então, se for após isso, o que é que eu vou dizer para esse cliente? Olha, infelizmente o cartório ele já está fechado esse horário. Porém, amanhã no primeiro horário nós conseguiremos estar lá. Você entende como é diferente de você ter a noção de como funciona para você passar para o cliente de forma estratégica? E claro, sempre entregando solução, tá? Outro ponto importante, execução. Realizar a diligência no local correto. É outra preocupação. Você precisa entender aonde é. Se tiver com dúvida, pesquisa, pede para alguém te ajudar. Liga. Às vezes a gente liga para o fórum, olha, mas a gente precisa fazer esse tipo de diligência. Quem nos atender pode nos orientar melhor, para que a gente não perca esse tempo de deslocamento, sabe? Às vezes você vai para um lugar, você gasta tempo, gasta dinheiro, não é ali. Você vai precisar retornar para outro local e o seu cliente, no final das contas, não vai entender isso. Então, pronto. Executou a demanda, você vai fazer um relatório bem organizado. Inclusive, eu vou deixar aqui para vocês também modelos de relatório, tá? Se vocês quiserem, salva, vocês colocam o contato de vocês, logo, se vocês estiverem.
para ficar bem padronizado, de acordo com o que vocês já fazem, para sempre nesse e-mail que o cliente mandou, vocês retornarem através desse relatório, tá certo? Eu acredito que assim fique bem interessante. Vamos lá. Como organizar prazos e documentos? Nós vivemos hoje na era da tecnologia, então a gente precisa usar isso ao nosso favor, certo? E a gente tem ferramentas simples no dia a dia. Primeiro, lembra do e-mail? Você pode escolher o e-mail que você achar melhor. Hoje aqui na LB a gente usa o Google, porque ele tem conexões interessantes. Por exemplo, o Google Agenda, que você pode linkar as demandas que você tem, os horários, alertas para te lembrar e também para ter aquela organização visual que é bem interessante. Dentro do Google, ele também tem as planilhas, né? Então você consegue, que é uma outra coisa que eu também vou deixar para vocês. Só para abrir uma observação aqui. Planilha é muito importante se você não tiver um sistema de gestão. Que, inclusive, nós estamos confeccionando um sistema de gestão que não tem no mercado. Porque a gente entendeu a importância de você ter isso como correspondente, também como cliente. Então, na planilha, vai ser o ponto-chave de você colocar todos os detalhes que o cliente te passa, horário, local, o prazo, o valor que esse cliente vai te pagar, porque você precisa ter essa noção do valor que você vai receber, quando você vai receber, qual é a forma que você tem que fazer para receber. Então, é um assunto para uma outra aula, mas para você já criando essa visão. Então, se você fez seu e-mail, comprou sua hospedagem, tá tudo alinhado, colocou uma assinatura bonita, uma foto de perfil, gente, investe numa logo, faz no Canva, sabe? Faz uma coisa legal mesmo, para o cliente passar esse profissionalismo. Mas vamos lá. Através desse Gmail, você tem acesso a N funções. Documentos, onde você pode salvar modelos de relatório, modelos de recibo. Você tem a planilha que você pode fazer, que a gente vai trazer aqui algumas, com planilha de entrada, saída, execução de audiência. Então, vocês têm todas as ferramentas possíveis para organizar tudo de uma forma perfeita. Então, não deixa o cliente na mão. E aí, você sempre classifica em urgente, médio e um longo prazo. E quem vai classificar isso, na verdade, não é você, é o próprio cliente que vai dizer qual é o prazo que ele tem, o objetivo que ele tem, quando ele precisa, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Aí, a gente tem um ponto aqui, organização de documentos. Eu sempre indico que você faça uma pasta dentro do Drive, por cliente, tá? Então, a LB contratou vocês. Vocês vão ter uma pasta da LB. Todo mês de fechamento, você vai filtrar a LB e você vai colocar que, né, para a empresa, você fez aquelas demandas, você fez aquelas audiências. Se teve documentos, guarda durante 3 meses, tá? Foi em algum lugar, fez cópia, pegou documentação, segunda via de certidão, guarda 3 meses, a via física e também o digitalizado. Porque se esse cliente ele precisar de você, que você mande isso depois para ele, você não vai ter como dizer, nossa, eu perdi, eu joguei fora, tá? Então, mais ou menos esse prazo de 3 meses. Certo, Leilani, por que esse prazo de 3 meses? Porque normalmente é o prazo de validade dos documentos. Então, os documentos hoje em dia, mais ou menos, têm esse prazo. Se o cliente pedir para você depois disso, não tem eficácia. Então, se você não tiver após os 3 meses, esse cliente, de qualquer forma, ele vai ter que pedir outro documento, entende? Mas, se ele pedir no último dia e você ainda tiver, tenha certeza que ele vai dizer, opa, tem organização aí. Essa pessoa sabe como é que funciona na prática, entende? Digitalizar tudo antes de sair do local. Essa parte é muito importante. Quando a gente fala de protocolo, é muito prático. Você digitalizou ali rápido, você viu que ficou bom, ok. Mas quando a gente fala de um nível de documentos que forem maiores do que o de costume, você tira foto às vezes rápido ali, na imagem do celular você vê que ficou legal, mas quando você abre a resolução não tá tão boa. Então toda vez que você digitalizar ou que você tirar foto, tira foto, abre, abre direitinho lá, vê se ficou legal, vê se não ficou turvo, se precisar, tira de novo, tá? Porque isso é necessário. É dessa forma que você passa segurança ao cliente. Vamos pro checklist rápido. O que é que a gente precisa sempre lembrar? Verificar os documentos, as cópias, se precisa de alguma autenticação, se tem algum detalhe específico. Lembrar sempre de pegar o protocolo que foi feito, seja em via física ou se o pessoal der um número, algo do tipo, a foto do local,
tá? Sempre conferir o endereço. Gente, vamos lá. Um ponto importante. Se vocês forem trabalhar muito externo, compre um carregador portátil. Por quê? Seu celular ele pode descarregar. Ele dura a bateria muito um dia, mas no outro dia pode acontecer um nível de demandas, de ligação diferenciada para você não ficar na mão. Porque imagina que você foi lá fazer a compra em uma cidade vizinha sua, chegou lá, muitas fotos, o seu celular, puf, descarrega. Imagina. Você vai precisar voltar em casa, volta lá para terminar a cópia, muitas vezes fora do prazo que o cliente pediu, muitas vezes tendo que assumir um custo que não é seu, entende? Então, vamos ter atenção, tá? E sempre aquela conferência no final, tá bom? Vamos seguir esse passo a passo, tem tudo para dar certo. E claro, para toda boa percepção, uma boa atividade. Eu preciso que vocês façam o checklist de vocês. O que que vocês imaginam que é inegociável? Preciso de 5, tá? Faz uma planilha ou no documento, mas façam um checklist de vocês e informe o que vocês acham que é dispensável para o sucesso da demanda, tá certo? Com isso, a gente consegue ir criando essa expansão. Pronto. Nós falamos sobre diligência, certo? Agora vamos conversar sobre audiência. Para audiência, eu vou deixar um fluxograma separado aqui. E eu preciso que vocês tenham maior atenção a esse assunto, tá certo? Porque a audiência é uma demanda mais delicada. A falta na audiência gera revelia, como já citado, e muitas vezes prejudica o cliente de uma forma financeira que a gente não tem noção. Então vamos lá. Eu sempre digo que a gente precisa do procedimento, tá? O procedimento, um fluxograma, ele impede que falhas aconteçam. E com isso você consegue passar segurança e ter segurança. Lembra que eu falei com vocês do e-mail? Eu vou contar para vocês mais ou menos como funciona aqui. Hoje nós temos 2 e-mails diferentes. Na verdade, são 3, mas eu vou dizer 2 porque é por setor. Nós temos o e-mail, que é o e-mail de audiência, e o e-mail de diligência. Isso é necessário? É. Por quê? Porque são assuntos diferentes e formas diferentes de lidar. A diligência, a gente já comentou como é que funciona. A audiência, você recebe do cliente, se acusa o recebimento. Essa audiência, eu sempre indico que vocês coloquem na planilha que eu vou disponibilizar para vocês, com todas as informações que lá solicita, tá bom? Sinalizem na planilha que vocês precisam contratar. Gente, lembrando, a correspondência jurídica, você pode ser o correspondente de ponta. Então, olha, Leilani, eu não quero contratar ninguém. Eu vou fazer as demandas na minha cidade, nas cidades próximas e pronto. Então, a sua planilha vai ser apenas para você. Você vai ter lá as informações de quando é aquela audiência, o horário, o local, o valor que o cliente vai te pagar para que você possa cobrar no tempo do cliente, tá bom? É outro ponto importante. Toda vez que um cliente ele fechar com você, questione a ele como é que funciona o fluxo de pagamento dele. Por quê? Tem clientes que pagam pós-ato, quinzenal, mensal e no mês subsequente. Então, você precisa entender quem é o seu cliente, a forma que ele paga, para você organizar o seu caixa, tá? Até porque eu não estou falando de um serviço ou outro. Eu estou pontuando que você pode viver da correspondência. Então, eu quero que você tenha um caixa e um financeiro muito bem executado, tá bom? Então, vamos lá. Quando você acusa o recebimento dessa audiência, você precisa dizer para o cliente se tudo que ele te mandou tá ok. Então, o que é necessário no e-mail de audiência? Os dados da audiência, entender quem você vai representar, quem o cliente precisa, né? Qual profissional que ele precisa, se é um preposto, se é um advogado, e se tem proposta de acordo, é importante saber disso, tá bom? E você passa seus dados, se for você, ou os dados de quem vai realizar, porque o cliente ele precisa ter tempo suficiente de fazer a carta de preposição ou subestabelecimento, tá bom? Uma coisa muito importante, peçam intimação da audiência. Peçam intimação da audiência, gente, porque o que acontece? Tem alguns tribunais que têm alguns sistemas que muitas vezes marcam a audiência de forma automática. Isso, quando o cliente ele vê, ele entende que é uma audiência que muitas vezes não vai acontecer. Então, essa intimação, ela resguarda que aquela audiência realmente vai acontecer, nada a ver com o que o cliente está visualizando, com o endereço correto, que é presencial. Então, com a intimação, não tem espaço para erros. Então, toda vez que o cliente ele mandar,
Pede lá para ele: olha, doutor, acusei de recebimento, poderia, por gentileza, encaminhar também a intimação da audiência? Porque é uma forma de você se resguardar e até acompanhar. Aqui a gente faz muito isso. Quando a audiência ela chega, nós monitoramos ela até um dia antes da audiência. Para ver se ali teve alguma movimentação, se foi redesignada, também para passar para o cliente. Lembrando, porque a gente oferece gestão, não é simplesmente atender, tá? Então é um ponto muito importante. Você respondeu esse e-mail, pediu os documentos necessários, você precisa analisar o caso. Vamos lá. A gente tem vários tipos de audiências, né? Mas vamos lá, as iniciais e as instruções. Muitas vezes a gente está acostumado que as audiências iniciais é uma audiência de senta e levanta, como a gente fala no dia a dia. Só que você precisa estar preparado para a audiência desde o momento que você é contratado para ela. Imagina que é uma audiência inicial, mas o juiz que está fazendo sua audiência é um juiz que quer te perguntar alguma coisa. Imagina você com um preposto, representando a empresa, fala: excelência, eu não sei. Imagina. Não pode acontecer. Então, qual é a minha dica? Quando chegar o documento, você lê primeiro, se você tiver, você lê inicial. Quem está processando a empresa? Por quê? Quais são os pontos que traz? Quais são as alegações? Aí para contestação. Analisa, vê se a contestação responde todos os pontos necessários à inicial. Tenta imaginar quais são as perguntas que a outra parte pode fazer para que você esteja preparado. Na audiência, o que diz o sucesso dela é você entender mais sobre leis. Quem sabe que tem coisas que é pode e não pode. Olha, não pode, então não faz, entende? Mas, se quando você leu ainda fica com dúvida, é hora de você andar para o seu cliente. Olha, eu analisei o processo X, junto com a inicial, contestação, mas mesmo assim eu acredito que este ponto não tenha sido tratado de forma correta. Ou este ponto me deixou dúvidas. Poderia me explicar, por gentileza? Porque com isso você vai para a audiência sabendo responder, que é diferente. Até porque preposto em audiência, nesse caso, se for uma contratação de preposto, não pode falar, não sei, não lembro, não era da empresa, não estou na empresa. Então você precisa ser coerente com suas respostas, entender aquilo que vai facilitar a vida do seu cliente. Se você for como advogado, pense em perguntas estratégicas, você está na mesa de audiência. É a sua chance de mostrar o seu trabalho. Então, não fique preso que o cliente não mandou perguntas. Se você, naquela hora ali, viu que tem uma pergunta que pode ser essencial ao processo, faça. Porque o cliente ele vai ver essa diferença. Ele vai observar esse ponto. Tenha certeza disso. Então, era isso sobre a audiência, tá? Lembrando também que é da mesma forma da diligência, você precisa mandar um relatório. Esse relatório vai conter o quê? Tudo o que aconteceu em sala de audiência e vai mandar a ata assim que estiver liberado, tá bom? Disponibiliza sempre um horário. Não fica assim, olha, agora eu vou olhar o processo tal, mando uma ata. Não. Todo dia, às 14 horas, eu vou sentar e vou mandar a ata de audiência. Porque você se organiza, você não perde tempo e também o cliente vai ter ali uma previsibilidade de quando aqueles documentos vão estar chegando no e-mail dele. Tá bom. Acredito que sobre audiência também é isso. Eu vou deixar para vocês um fluxograma bem bonitinho mostrando todos os pontos, tá? Questão do e-mail, de quando chega, como fazer. Vou deixar modelos também de resposta, porque é muito importante como você responde o cliente, tá? É um dos segredos também de você de captar, está de como você responde, o tempo que você responde. Então, não vacilem nesse ponto. Analisem todos os documentos que eu deixar aqui para vocês e contem comigo, tá?